Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós temos aqui esse canal que tem como propósito levar a você uma palavra de Deus e um estudo da palavra de Deus e uma oração todos os dias. Inclusive, nós vamos estar hoje, mais uma vez, abençoando o copo com água, orando e hoje, aliás, esta semana eu quero realizar um propósito de orar pela família. Eu quero, inclusive, que você mande para mim, a sua família. Por exemplo, eu sou Cristiano de Oliveira Ferreira, então eu vou mandar ali família Oliveira, tá? Ou família Ferreira, enfim. Qual é a sua família? Você vai colocar ali nos comentários o nome da sua família para nós colocarmos aqui em oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a palavra profética para essa semana. Nós vamos clamar a Deus em favor da sua família e vamos abençoar o copo com água. Então fique até o final para você beber da água consagrada, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva agora mesmo aí no canal e deixe o seu like. Nós vamos agora orar antes de ler a mensagem da palavra. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, e vamos ler do verso 23 ao verso 31. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, dá-nos entendimento para compreender essa mensagem e fala o nosso coração através da tua santa palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Acompanhe aí na tela a leitura. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Muito bem, muito bem. Bom, o perigo das riquezas, Lembrando que nós estávamos falando na última leitura sobre aquele jovem rico que se aproximou de Jesus. Esse jovem se aproximou de Jesus dizendo: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, amando, Jesus olhando para ele, viu que o coração dele estava apegado ao dinheiro e disse aquela palavra: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E depois você vem e você me segue. E aquele jovem foi embora triste. É então que vem essa palavra aqui. Jesus, depois que esse jovem vai embora, ele fala para os discípulos do perigo das riquezas. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Deus não é contra a prosperidade, a riqueza, que a pessoa prospere, que ela tenha uma vida próspera, desde que essa prosperidade ela tenha um propósito, o propósito de servir, como dissemos na leitura anterior. Você vai ler nos evangelhos que haviam mulheres ricas, que essas mulheres, elas
elas sustentavam o ministério de Jesus. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, e Deus deu riqueza para esses homens. Então Deus não é contra a riqueza. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é o problema. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Então a questão não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O problema não é ter o dinheiro, é o dinheiro ter a gente. E era esse o problema daquele jovem. Mas você observa que os discípulos se assustaram com as palavras de Jesus, porque a crença dos judeus daquela época era que a pessoa que era favorecida financeiramente, ela era favorecida porque ela estava agradando a Deus, ela era favorecida porque ela estava fazendo a vontade de Deus. E o mais pobre sofria porque estava em pecado, né? Muito do que hoje a gente vê na cultura de hoje, se a pessoa passa por uma luta, alguém pode dizer o que essa pessoa fez de errado. E quando Jesus fala para eles o contrário do que eles creem, a cabeça deles entra em confusão, porque Jesus está dizendo, olha, vai ser muito difícil aquele que confia no dinheiro ser salvo. Um rico entrar no céu. Ele fala do animal maior que tem lá naquela região, que é o camelo, passar pelo menor orifício que existia, que era o de uma agulha. Ou seja, é impossível. E realmente é impossível alguém que sirva a dois senhores, que queira servir a dois senhores, servir a Deus e o dinheiro, a Deus e as riquezas, que essa pessoa seja salvo. Realmente é impossível. Logo Jesus até diz, olha, mas os impossíveis do homem é possível para Deus. O que ele está dizendo é que quando o Espírito de Deus age no coração do homem, o homem pode sim ter as coisas, sem que as coisas tenham ele. Quanto mais nós entendermos que aquilo que Deus nos dá tem um propósito, e o propósito é servir. Servir é o propósito. Por isso que quando Pedro chega e diz, e nós que deixamos tudo, Senhor, por amor a Ti nós deixamos tudo, o que será de nós? Então Jesus disse, olha Pedro, não tem ninguém que tenha deixado tudo por amor a mim e do Evangelho. Não é apenas deixar, é ter a motivação certa para deixar. Não adianta só eu sacrificar, eu posso sacrificar, mas se eu não tiver a motivação certa, esse sacrifício, esse esforço não tem valor nenhum para Deus. Qual que é a motivação certa? É por amor a Ele, não é por ganância, não é por querer ter mais, mas é por amor a Ele, por amor ao Evangelho. É isso que Ele está dizendo aqui. E quando há essa motivação, nós recebemos muitas vezes mais aqui na terra e 100 vezes mais, como Ele diz, e no porvir a vida eterna. Sabe, querido? Nunca ninguém ganhou e nunca ninguém vai ganhar de Deus no quesito dar. Você nunca vai encontrar alguém que deu mais para Deus do que Deus para essa pessoa, tá? Então, guarde essa palavra no seu coração. E tudo que a gente faz, tudo que Deus nos dá, tem um propósito. Servir ao Senhor. Servir o próximo, você está servindo ao Senhor. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, porque quanto mais a gente estiver com o coração desapegado às coisas, mais Deus pode nos dar. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos preparar o nosso copo com água e vamos orar pela família agora. Eu quero orar especialmente essa semana pela família. Se você conhece alguém que tem problemas na família, alguém com problema no casamento, problema com os filhos, inclusive essa pessoa precisa de uma orientação, uma palavra, um conselho, conte comigo, com a minha esposa, a pastora Cátia, nós vamos te ajudar. E eu quero orar por você e pela sua família agora. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer por esse momento aqui na tua presença. Eu quero orar pela vida de cada pessoa que está
recebendo esse momento, essa oração. Eu quero te pedir por aqueles que estão aflitos, angustiados, doentes, desenganados. Consagra esta água, Senhor, que haja cura para aquele que está doente, Pai, que haja restauração para a vida dessa pessoa, que portas se abram nesse dia de hoje, meu Pai. Ainda hoje, portas que estavam fechadas se abram. Eu oro, Pai, pelas famílias também. Sei que há aqueles irmãos que estão enfrentando lutas no casamento, lutas com o filho, com o neto, problemas, separação, brigas constantes, e a minha oração é para que o Senhor mude essa situação, é para que o Senhor repreenda esse mal que está nesta casa, saia desse lar agora todo o mal, e eu abençoo esse casamento, abençoo essa família, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe esse copo com água e abençoe a nossa jornada nesse dia de hoje e toda essa semana. Amém, amém. Beba da água com fé. Glória a Deus. Olha, envie essa mensagem para alguém que você conhece, que precisa de uma oração pela sua família, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.